Olá, boa noite. Boa noite ao pessoal que está entrando. Hoje nós vamos conversar com a Fabiana Lázari. Já vou chamar ela, tá? Saludos para os amigos argentinos. Deixa eu chamá-la. Aqui. Estamos conectando. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo Tá me bem? entendendo bem? Sim, Tá me escutando bem? muito bem. Eu, Tá bom. eu queria acompanhar pelo computador, mas eu vi que não dá pra gente chamar pelo computador, né? Não consegui ao menos. Ah, sim. Bom, também não sei como Tudo bem? funciona. Tudo bem. Oi, gente, que coisa linda estar aqui com todos vocês. Que maravilha, gente. Tô adorando isso. Parabéns primeiro, né, para vocês por estar fazendo essas lives, Gil, porque nesse momento para a gente se sentir mais pertinho, né? De cada um, assim. Sim, a gente pôde ver, né, durante as lives, teve gente que ficou bem emocionado, né, pessoal, de ver Ai, os nossa! sombristas aqui, as meninas da Cia Microponto e Luz, né. Aham, maravilhoso. Lumiato, Carol, Tati. Nossa, tem uma galera aí que eu não vejo faz tempo. Então, para a gente Que começar um massa. pouquinho, Fábio, Hum. a Fabiana Lazari, né, que faz parte da Ciência Aberta, né, de teatro, da E, companhia. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua formação, né, e como você conheceu o teatro de sombra e começou a trabalhar com teatro de sombra. certo. Eu sou educadora física, primeiramente, mas hoje eu não trabalho com a educação física, hoje eu trabalho só com teatro, né? Mas em 2004 eu entrei na graduação em artes cênicas com retorno do meu diploma de educação física, porque eu não aguentava mais não estar no palco, porque eu sou atriz desde os 16 anos. E aí, em 2004, quando eu entrei já num grupo de estudos de teatro e animação, porque um pouquinho antes também eu já participava de um grupo de teatro de bonecos com o Sérgio Tastaldi aqui, mas eu não conhecia o teatro de som. E ele Conhece o Sérgio? Olha conheci só, então. pombinhas no festival de Ele foi meu primeiro, assim, o primeiro mestre. Eu trabalhei na casa de festas infantis dele, aprendi a fazer bonecos de látex, ali que eu me apaixonei mais pelos bonecos, né? Mas quando eu entrei na graduação em 2004, eu conheci o Valmor Beltrame, o Nini, né? Que é o professor da UDESC aqui. E na universidade aqui a gente tem 3 disciplinas de teatro de animação. A gente tem teatro de máscaras, tem teatro de bonecos e teatro de sombras. No primeiro ano eu entrei no grupo de estudos, porque não tinha a disciplina naquele primeiro semestre que eu entrei, então eu já entrei direto no grupo de estudos. E dentro do grupo de estudos, o Nini fazia oficinas para pedagogos, para o MST, para professores da rede municipal, rede estadual daqui. E eu comecei a participar dessas oficinas. E aí eu conheci o Teatro Sombras a partir das oficinas, e chegou um momento em que ele me colocou dar uma oficina de Teatro Sombras sem eu nunca ter passado pela disciplina. E aí, nossa, né, é uma coisa, só que o legal disso é que eu aprendi na prática, né, experimentando no primeiro momento. Uhum. Aí, em 2005, quando eu fui fazer a disciplina, aí eu acabei entendendo um pouquinho mais da técnica também que a gente precisa ter e tal, né? Mas eu me apaixonei já na primeira vez, assim, que eu vi o Teatro de Sombras. Porque eu conhecia a sombra, lógico, na educação física a gente brinca com o corpo, na sombra, no sol e tal. Mas não essa parte filosófica e a parte toda de você estar atuando com a sombra, né? E aí eu conheci a história um pouquinho do teatro de sombras e conheci a Companhia Lumbra a partir do Nini. Em 2005, a Companhia Lumbra esteve em Rio do Sul e eu fui rapidinho fazer oficina com o Fávero daí, né? O Fávero, o Roger, a Fabi.
E me apaixonei mais ainda. Assisti o Saci Pererê Lendo na Meia-Noite, lá também no festival. Só E um aí me pouquinho, apaixonei. só um pouquinho, só para falar que a Fala, Cia Teatro Lato tá falando pra você falar um pouquinho mais devagar. tá bom, desculpa. Fala um pouquinho mais devagar, sim. Vamos lá, então. É, Aí eu conheci, então, a Companhia Lumbra com o Fávero, a Fábio, o Roger, na época também já fazia, né, os espetáculos. E me apaixonei mais ainda. Aí, como eu já tinha feito uma graduação, que era Educação Física, eu não tinha terminado as cênicas ainda, eu pensei assim, eu preciso entrar no mestrado já, para não ficar tão tarde. O que eu vou pesquisar? Fui pesquisar coisas de teatro de animação e vi que o teatro de sombras não tinha quase nada escrito de teatro de sombras. Aí eu acabei pegando o tema do teatro de sombras para pesquisa. Não sabia muito bem o que eu queria fazer ainda. E aí foi nessa relação de conhecer os grupos brasileiros e como que era a origem, de como que vinha também a questão de onde que vinha a nossa referência, né, do teatro de sombras aqui no Brasil. Vi também que tinham poucos grupos que trabalhavam especificamente com teatro de sombras, porque a gente tem grupos que trabalham um espetáculo, né, fazem um espetáculo, mas tem esses que trabalham só com teatro de sombras. Então foi por esses que eu me interessei mais em função da pesquisa mais aprofundada. E aí foi quando eu encontrei, né, o grupo Caragoss, que é que é o mais antigo nosso do Brasil, tinha Luzes e Lendas, a companhia Lumbra, a companhia Quase Cinema, a Lumiato, enfim. Aí eu comecei a pesquisá-los e daí eu fiz o meu mestrado em cima das companhias. Entrevistei-os, só que o mestrado acaba sendo em cima só da companhia Lumbra, né, do ator da companhia Teatro Lumbra. Então a dissertação toda é em cima deles. É, Nesse meio tempo, antes da dissertação, também daí na finalização de curso, eu fiz a Odisseia com Teatro de Sombras, dirigida pelo Paulo Balardim. E aí, nesse momento, foi uma questão de eu ver que pesquisa que eu quero fazer. O que eu quero fazer com o Teatro de Sombras? Eu não queria utilizar o retroprojetor, porque eu queria trabalhar com o corpo, né? Como eu vim da educação física, esse corpo está sempre presente. Então, eu queria trabalhar com o corpo. E aí, é, na Odisseia, a gente resolveu, como eu estava fazendo mestrado, o Fávero veio dar uma oficina também para todos os alunos que estavam participando. Nós éramos 5 mulheres fazendo Odisseia, contando a história do Odisseu. Então, a gente transformou a história contada pelas mulheres. E aí a gente conseguiu trabalhar esse corpo todo. Foi quando eu decidi realmente pensar no corpo do ator na cena, né, dentro do teatro de sombras. E o que isso nos propicia enquanto atores e atrizes sombristas, quais habilidades a gente acaba adquirindo, né, trabalhando com todos esses elementos do teatro de sombras. E ali na Odisseia foi um primeiro espetáculo, que depois a gente pode falar um pouquinho dele, né? Depois disso, então, veio a defesa do mestrado, veio a apresentação da Odisseia e a defesa do TCC. Como mestrado, eu tinha feito entrevista com todos os grupos, todos não, né? Mas basicamente os que trabalhavam no Teatro de Sombras. O meu TCC basicamente já estava pronto, o trabalho de conclusão da graduação de cênicas. Porque eu tinha essas entrevistas na minha mão. Então eu utilizei o Lumbra de novo, a Companhia Quase Cinema, o Caragoss e o Teatro de Ocovita com espetáculos que eles fizeram e analisei a pré-expressividade do ator no Teatro de Sombras. Então, assim, baseados também nos princípios que o Eugênio Barba nos coloca dentro do teatro, né? Na questão de ter o corpo dilatado, de trabalhar as oposições, de corpo, né? Enfim, aí apresentei o TCC e veio o doutorado. No doutorado, eu disse, eu tenho que ser mais abrangente agora. O que eu posso fazer? Aí me veio, em função desse corpo, o nome Corpo Sombra. Mas eu não tinha ideia o que podia ser esse Corpo Sombra, mas era o Corpo Sombra que estava sendo trabalhado. Aí, nesse Corpo Sombra, eu entrei em 2013. Em 2014 surgiu a oportunidade de eu ir lá para o Teatro de Ocovita, na Itália. Então eu pesquisei, eu fiz um curso com eles de um mês, e lá a gente montou a Tempestade, do Shakespeare,
Então, eu acompanhei, e é um grupo grande, né? É uma produtora, basicamente, que eles têm vários elencos também. Então, eu acompanhei essa parte da produção e acompanhei e naquele ano era sobre a dramaturgia no Teatro de Sombras. Por isso que era La Tempesta, que era a tempestade que vinha de um texto dramatúrgico para a criação e transcriação, né, no Teatro de Sombras. Aí aquilo me ativou tanto de não querer só escrever e querer fazer teatro, né? Como que eu vou fazer? Aí o Nini, quando fez a minha primeira, porque ele era meu orientador na época, ele fez a primeira. Tá bom agora? Eu tô falando mais calma? Bom, ninguém falou mais nada. Eu acho que Não tá, falaram tá mais correto. nada. Acho que tá bom. Comecei eu te falo. Aí o Nini olhou o brilho nos meus olhos quando eu tava falando de lá, né, dessa experiência que eu tive já na Odisseia, era muito legal, porque estar no palco causa um tesão enorme, né? É isso, é onde eu busco a minha adrenalina, assim, para viver. Ele perguntou se eu podia montar a Tempestade aqui, em Florianópolis. Aí eu disse, nossa, eu consegui 20 pessoas, do nada, sem ter dinheiro, sem ter nada, eu acho meio difícil, né? Aí tá, aquilo ficou. Só que eu percebi que eu podia fazer algo prático. Não precisava ficar só na escrita, na teoria. Uhum. Aí chegou mais para o final de 2014, pensando, surge a Tuane, minha colega de companhia maravilhosa, que eu já conhecia, porque eu fiz estágio de docência na disciplina que ela estava como aluna no Teatro de Bonecos. E aí eu perguntei, assim, do nada, né, Tuane, tu não tem vontade... E ela estava fazendo o TCC dela também, que era sobre sombra, só que ela falava de Benjamin, né, era a questão mais da sombra como expressão artística e tal. Só que era sombra e ela já tinha feito o curso também, olha ela aí, é nós, com a companhia Lumbra. Então ela já entendia também um pouco daquele esquema todo que a gente né, que eu gostaria de trabalhar. E ela topou na hora. Então, no finalzinho de 2014, quando ela topou, eu já tinha alguns textos em vistas. E uma das coisas daí que me instigava, né, como desafio, era colocar o texto na cena, na fala, não somente ser gravado, porque a maioria dos espetáculos que eu assistia até então eram com trilha gravada, né? Mesmo sendo contação, mesmo contando a história, a trilha era gravada. Eu queria colocar o texto na cena, como atriz, eu queria estar falando e fazendo tudo que a gente tem direito ali. Desafio, né? E na frente, E aí na aconteceu. frente e atrás Fala. também? Na frente e atrás? Tudo, exatamente, na frente e atrás. Eu queria o teatro de sombras mais contemporâneo, né? Mesmo conhecendo o tradicional, lógico que bem menos, né? Mas a gente tinha nas disciplinas e tal, testou bastante, várias coisas também. Aí eu já tinha visto também o espetáculo do Sobrevento, né? Que é o teatro chinês, que ele trouxe também um chinês para trabalhar com eles. Mas não era aquilo que eu queria estar atuando com o corpo inteiro na cena. Não que atrás a gente não esteja com o corpo inteiro, a gente tem que estar presente, né? Porém, essa questão de ir para frente e você ter esse domínio desse espaço, porque bem como o amigo Gabriel falou, né, na última live que ele fez, que é espaço. É isso, a gente tem que trabalhar esse espaço, né? As meninas também, eu acho, do Micro e Punto também falaram. Então, aí surgiu a possibilidade de a gente fazer o primeiro espetáculo no finalzinho de 2014. Aí a gente decidiu como que a gente vai começar a fazer. Eu tinha um livro de contos indianos e que me interessam por quê? Aí a gente fala de dramaturgia, né? Eu acho que a dramaturgia na sombra, ela é bem interessante na questão do quê? De trazer o onírico, de trazer o mágico, de colocar na sombra o que o ator e a atriz não conseguem colocar simplesmente somente com o corpo, né? Eu acho que uma das coisas, quando a gente pensa a dramaturgia no Teatro de Sombras, é um pouco isso, para mim, isso, né? Porque são várias visões, a gente não pode também deixar de lado as outras, né? E outra coisa também que sempre me vem à cabeça quando eu estou pensando no Teatro de Sombras é que o Teatro de Sombras, se a gente for pensar no teatro tradicional, ele é o teatro da palavra também, né? É muito texto, são muitos contos, só que tem toda a questão do ritual, que é uma outra visão que eles têm também.
Aí a gente encontrou um conto que se chamava A Princesa Mala e a Árvore Encantada. E é um livro também todo imagético, tem muitas imagens já, né? Muitos desenhos e tal. E a Tuane, ela se apaixonou pelo Teatro Sombra, ela pode até confirmar ali para mim, se ela, né, quiser. Ela se apaixonou muito e o que levou ela foi justamente o desenho, a questão do desenho, das silhuetas e tal. E ela sempre gostou muito de estilogravura também, então tem muito, esse espetáculo Encanto na Galândia, ele é muito baseado nisso, na estilogravura. Eu até separei aqui, depois eu mostro uma silhuetinha nossa, que a gente fez. E aí ela desenhou, e a gente a gente ficou um mês inteirinho se encontrando de janeiro inteiro para a confecção das silhuetas. Então a gente pensou nos personagens, dentro da história, era um conto, não era uma dramaturgia teatral, não era nem para sombra, né? Então a gente ficou desenhando, pensando nos personagens, pensando nas paisagens, para quando voltasse para a universidade, que daí a gente teria o espaço para ensaio, a gente já teria o esquema, ao menos os protótipos das silhuetas, né, dos desenhos de sombra, e já poderia começar a realmente botar na prática, né? Aí a Tuane tinha 2 telas dela já também, que eram de um espetáculo que ela fez na montagem, então a gente usou essa tela, né, esse suporte de projeção. Enfim, daí começamos a projetar esse espetáculo, que é o Encanto em Nagalândia, que foi o primeiro, e ele foi pensado para crianças. Então a cor está muito presente. Agora também concordo com o Gabriel, quando a gente pensa para crianças, para o teatro da infância e da adolescência, a gente não pode pensar num teatro específico, ele é tal qual igual ao do adulto. A qualidade, né, estética, a qualidade poética, ela tem que ser muito pensada, porque o adulto está assistindo também. E ele tem que ser cativado e afetado por nós, né, também. Não é só a criança. E aí a gente não pode fazer aquele espetáculo que é mimizinho, né, que é a coisinha pequenininha, que é para criança. Não, é espetáculo teatral. Pensemos nele como para qualquer idade, né? Uma qualidade estética e poética interessante, né? E deixa eu ver o que mais. Aí a gente convidou. Fala. Não, pode continuar, depois eu faço a pergunta. Tá. Aí a gente convidou um músico chamado Jefferson Efecturo, que ele é cabo-verdiano, e ele estava fazendo música na UDESC. E ele é multi-instrumentista, assim, e ele gosta muito de pesquisa, né, também. Então, ele começou a pesquisar a questão da trilha sonora indiana. Ele colocou a cítara, ele confecciona, né, constrói também instrumentos, então ele tem 3 tipos de flautas diferentes, ele usa o violão na cena, e ele faz parte do espetáculo. Aí, às vezes, hoje a gente está trabalhando também mais sem, porque ele está com bastante shows, assim, né? Mas ele também está dentro do espetáculo. Aí a gente fez uma trilha... Faz ao vivo. A gente fez uma trilha gravada, porque o que acontece? O espetáculo é todo contado do começo ao fim. Então, ora eu sou narradora, ora eu sou uma atriz, um personagem, um soldado, por exemplo, o soldado vai para trás da tela e se transforma num soldado silhueta. A Mala, que é a princesa, a mesma coisa. Ora eu estou contando, ora eu estou sendo atriz, ora eu estou sendo personagem na silhueta. Então ele é todo com voz. São raros os momentos que não tem. Tem o silêncio, que são importantes também, né? As pausas, mas a maior parte do tempo a gente está em ação com a voz também. E aí, isso dificulta um pouco, no caso, se a gente fosse ter um microfone. Porque às vezes a gente tem que pegar um foco de luz de um lado e a silhueta do outro, e isso balança, e a respiração da gente também. Então a gente decidiu não usar microfone. Não quer dizer que não possa, a gente decidiu não usar em função dessa questão de tantos elementos na cena, principalmente nesse início, né? E aí a gente gravou 4 músicas da trilha sonora cantada por nós. Então a gente teve uma preparação vocal também da Nelinha, que é a esposa do Nefer, para a gente poder ir para estúdio e gravar, né? Então a história toda que se passa no jardim do palácio, por exemplo, é cantada, ela não é falada, e aí a gente trabalha com as imagens editadas por nós ali na hora ao vivo, né?
Porque justo, a gente já falou outras vezes aqui durante as conversas, né? O nosso teatro de sombras mais contemporâneo, ele trabalha com a edição mais ou menos parecida com o do cinema, né? Uma referência ao Eisenstein, por exemplo, né? Das montagens que são feitas pelo editor lá do filme, só que a gente faz ao vivo, porque a gente tem os focos que contêm potenciômetro e dimmer, né? Então a gente consegue fazer as fusões de imagens, a panorâmica. Enquanto eu estou fazendo a panorâmica com a luz, a Tuane está lá passando com a princesa pela floresta ou pelo jardim. Então a gente faz essas brincadeiras também entre nós ali, né? E aí, então, a trilha ela é gravada, essas 4 músicas, e tem todo um fundo, do começo até o fim, que a gente usa uma operadora de som daí para trabalhar. Então não é a gente que faz a parte do som. E o Nefer, ele faz todos os efeitos durante o espetáculo. Então, por exemplo, tem uma hora que tem uma tempestade. Ele vai lá e faz os efeitos. Então tem vários tipos de instrumentos e ele faz a tempestade ser mais potente, mais forte. Tem um momento em que, por exemplo, o Rajá fica bravo com os soldados. Então, ele faz a percussão para esse momento, sabe? Do Rajá conversando com os soldados. Ele usa o didgeridoo também bastante quando está fazendo efeitos de transformação, porque tem a transformação da árvore no príncipe, tem a hora que os soldados vão tentar cortar a árvore, e aí tem todo um efeito também com a tela, sabe? Então, é isso, a trilha ela conduz também o espetáculo, a ambientação, né? E o que a gente vai sentir, né? Também na cena. O que mais desse espetáculo que eu posso falar? Bom, enfim, esse foi o Encanto em Nagalândia, né? A gente fez um processo de janeiro a maio. E em maio a gente apresentou a primeira vez para um grupo de professores e artistas de teatro de animação para eles nos darem um retorno, né? Foi uma amostra só, assim. E aí a gente percebeu que estava com uma... Da universidade? Oi? Da universidade? Não, da universidade e amigos de fora que trabalham com animação. Porque a animação é legal por causa disso, assim, né? A gente busca outros diretores de outros grupos para nos assistir, para nos dar retorno de público. Porque é o público que nos dá esse retorno também, né? A gente pode ter uma ideia do que a gente vai fazer, mas é o público, a partir disso, é que a gente vai ter um retorno realmente se está fazendo efeito aquela história, né? Se está afetando as pessoas. E aí, acho que eu me perdi, peraí. Você estava falando que você estava apresentando para os professores. Ah, tá, da apresentação. Aí a gente percebeu que o espetáculo estava muito contação de história e muito didático. Não era isso que a gente queria um espetáculo. Então, foi o momento em que a gente convidou um dramaturgo que estava fazendo doutorado aqui, chamado Juca de Oliveira. Não, ai meu Deus. Gente, Tuane! Juca Rodrigues. E ele fez toda a dramaturgia pra gente, textual. Só que ele nunca tinha feito teatro de sombras, teatro de animação. Que é difícil, né? Você criar uma dramaturgia se você não entende um pouco da linguagem. Aí, ele fez o texto, e daí tinha determinados textos que a gente teria que dizer, só que já mostrava na imagem. Então a gente foi cortando, a gente teve que ir cortando, né? Então ele trabalhou em conjunto, né? De maio a gente trabalhou até novembro, para estrear a primeira vez no Didascálico aqui em Florianópolis, que é uma mostra de teatro do IFSC. E aí, a partir daí, a gente só foi. Só foi, porque daí deu certo, a gente teve que regravar a trilha, porque a gente tinha feito no estúdio da UDESC, não tinha dado certo, tava meio ruim, chiado. Então a gente contratou um estúdio bom, mas esse espetáculo, Juca Rodrigues, foi o que eu falei no final. Esse espetáculo, ele foi todo independente. A gente não teve nenhum custo pago pelo Estado, público, nada. Foi todo independente. Inclusive, a gente ainda deve ele. Mas, enfim, a gente pagou e é um espetáculo que a gente é apaixonado e faz muito. Nesse meio tempo
que a gente estava fazendo, eu também estava escrevendo, né? Então, aquela pergunta que tu colocou ali dos processos que a gente anota, a gente tem todos os cadernos, a gente tem tudo anotadinho e agora está também na minha tese, né? Que eu escrevo um pouco sobre todas as questões lá. Nesse meio tempo, a gente inscreveu um espetáculo, porque eu já queria trabalhar também com o Fávero há um bom tempo, né? Imagina trabalhar com um cara que eu admiro pra caramba, que a gente se dá muito bem, que aliás é meu amigo querido do coração, Fábio Fávero. E aí a gente decidiu inscrever num edital aqui para um novo espetáculo dirigido por ele. Só que tem todo o esquema da distância também, né? Porto Alegre e Florianópolis tem 600, 500 e poucos quilômetros. Então, como que a gente faria isso? E teria 2 encontros com ele e o restante a gente faria via vídeo, para ir mostrando e tal. E aí eu pensei assim, vamos enviar, a gente não sabe se vai ganhar, porque é difícil, a gente não tem uma história dentro do Teatro de Sombras, dentro do teatro aqui em Florianópolis, nós vamos tentar. Daí a justificativa foi em função até da tese, né, que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo a união dos artistas do Sul, que daí entrou o Alexandre Fávero, entrou o Nini, entrou o Paulo Balardim, o Alex de Souza, que é meu colega de graduação, mestrado e doutorado, e que ele confecciona os nossos focos, depois eu mostro até para vocês as nossas fontes luminosas, é o Alex de Souza que faz, que é o nosso assessor luminotécnico, eu digo para ele. Chique. Tem assessoria, muitas, a maioria, inclusive, que é só eu e Tuane, né, na companhia, e hoje a gente tem vários convidados também. Aí a gente ganhou, né, o dito edital. Eu até disse assim, vou largar para as bruxas. Elas é que vão decidir se é para ser ou não. E foi. E o nome é Brooks, né? É o espetáculo Brooks, que trata de uma bruxinha, né, de uma menina chamada Diana, e conta a história de uma menina considerada bruxa pela sociedade. Né? Então a gente tirou aquele arquétipo da bruxa, não sei o que, né? Da vassoura e tal, não. É a história real da época da Inquisição. E aí tem uma coisa diferente, interessante entre os espetáculos que eu participei. A Odisseia, a Tempestade e o Encanto na Galândia, todos eles tiveram textos. Né? A Odisseia, a gente usou 5 ou 6 textos diferentes para trabalhar na dramaturgia, e o Paulo Balardim que trabalhou nela. E esse Odisseia é o que tinha várias pessoas, né? Você falou que era 20, 5 né? mulheres. 5 mulheres. Não. A Tempestade é que tinha 20. A Tempestade. E é interessante a Tempestade também lá, que aí como é que funciona quando a gente usa a dramaturgia pronta? Você tem que estudar essa dramaturgia, entender os personagens, entender quais são as narrativas, quem você coloca na sombra, quem você coloca como ator, quem vai ser narrado simplesmente, né? Então você tem que pensar nas diversos níveis ficcionais que a gente ocasiona dentro da dramaturgia. Então, tanto a Odisseia. E até aquilo que você estava falando, né? Até aquilo que você estava falando, né? Que o que vai ser em ação na sombra, né? E o que vai ser falado, que antes usava muita... Exato, tudo isso. A imagem, né, que não corresponde muito, para não ficar figurativo, né? Porque se tu contar a história e mostrar, tu não precisa, né? Sim. Tanto no cinema também fica chato, né? Se a pessoa está narrando uma história e aparece sempre o que está narrando, né? Aí... A Odisseia, né? Então foi feita isso. A Tempestade também a gente usou vários livros e várias traduções, porque cada um usou a sua língua. E lá a gente tinha francês, tinha japonês, tinha inglês, tinha italiano, português, espanhol, e cada um falou a sua língua. Então foi uma experiência maravilhosa por causa disso, assim. E o público entendeu até, por causa das imagens e tudo, né? Aí o Encanto na Galândia foi a partir de um conto que foi adaptado para uma dramaturgia textual e foi transcriado para o Teatro de Sombras, né? Que a transcriação vai para a imagem também. Então são várias coisas que acabam acontecendo de uma dramaturgia só. Já no Brooks, a gente usou um tema, que eram bruxas. Né? Uma temática, que eram as bruxas. A gente queria falar de mulheres bruxas. Como que a gente começa a pesquisar isso?
Aí veio o Fávero para cá em novembro de 2015. A gente já tinha estreado em Encanto na Galândia, tudo. Ele veio para cá e ficou uma semana aqui com a gente. Aí veio as primeiras, como que a gente vai criar essa história? Essa criação, ela foi sendo feita a partir de uma pesquisa histórica, de uma localidade onde a gente estaria. Então, a gente pesquisou essa região aqui, né, de Laguna, né, pesquisamos até a Revolução Farroupilha, a gente chegou, a Anita Garibaldi, né, inclusive tem a Anita numa das imagens que o Fávero construiu. E a época, né? Então a gente foi lá na Inquisição, pesquisou várias mulheres também consideradas, que naquela época a gente não tinha vez, né? Qualquer coisa que a gente fizesse, a gente era morta na fogueira. Então a gente acabou pesquisando tudo isso e foi para uma imagem que a gente criou, que é a imagem norteadora, né? Para o roteiro ser feito depois. A imagem disparadora, aí, né? Que ele gosta de falar. A disparadora, exatamente. E aí é onde a gente começou a criar junto, assim, né? Esse encontro foi unicamente para essa parte da dramaturgia mesmo, né? Depois a gente continuou conversando. Eu e Tuane, a gente acabou fazendo uns protótipos para fazer algumas brincadeiras com a tela. E o processo ele foi se modificando muito durante, porque o Fávero também estava com uma questão de pesquisa, era um momento que a gente podia pesquisar também, né? Tanto que mudou muito, muito, era para ser realmente o que a gente já conhecia, mas assim, ficou enorme, só que ficou intimista, era para ser para 400 pessoas, ficou para 80. Tanto o Encanto na Galândia também, é até 120 mais ou menos. Pessoas. Esse que vocês fizeram com o Fávero, qual que foi a imagem disparadora? Então, ela é porque como a gente pesquisou a história inteira, eu não tenho aqui para mostrar, mas no blog do Brooks, espetáculo teatral, tem as imagens lá que a gente colocou, porque cada um fez a sua, e nela estava basicamente uma história já com um roteiro, assim, sabe? Existia a temporalidade, inclusive, né? Com a menina bruxa central, lógico, né? Uma menina que depois até eu mostro a silhueta que a gente criou com ele, assim, que na realidade os desenhos da silhueta são todas do Fávero, a construção e desenho todas dele, do grupo, né? Então, não é uma imagem única, né? Mas tinha o sol, tinha o mar, tinha a questão da guerra, tinha da explosão, tinha a fogueira, tudo numa imagem só, né? E essa menina que estava ali centralizada, que ficava adolescente também e não aguentava e não suportava esse. Aí tem toda a questão da forma em que a mãe da Diana vai tentar arrumar essa situação. Então ela vai numa benzedeira, né? Ela vai no padre e assim ela segue para tentar ver se uma época, né, que não era considerada menina, a mãe também acreditava que tinha que ser curada de alguma coisa. Porque no meio da história, eu não contei as histórias, né? Fica mais difícil de entender. Eu estou contando mais o processo. Não, depois, se alguém tiver dúvida, tá dando para entender? Sim. Eu queria até perguntar, Fábio, com relação a esse processo com a Alexandra, né? Perguntar o que você acha que modificou no seu trabalho com Teatro de Sombra, tendo o Fávero aí com vocês, né? E quanto tempo que durava esses encontros quando ele vinha? Foram 2, né? Mas durava uma semana, durava quanto? Não foi 2, não. Não? 2 eram para ser pelo projeto. Foram 6. A gente aumentou. Então, inclusive, nesse, a gente também, além de ter a verba que era, né, dada pelo edital Elizabeth Anderle, a gente ainda teve que incluir, né, uma verba, porque aí tinha toda uma questão de logística e a construção das silhuetas, inclusive era para ser a gente. Só que como a gente tinha muita pressa, a gente tem aquele tempo, né, do edital que a gente precisa entregar o espetáculo e terminar. Isso que a gente prorrogou mais um ano. Então, em vez de entregar em 2016, entregou lá em 2017, né? E ainda sem conclusão, né? Totalmente, assim, ainda tinha que ter muito mais.
Então a gente teve mais 5 encontros. 5 para 6 encontros. 6 foi na estreia já, o sexto. Com ele, né? Aí a gente mandava vídeo e tal. No segundo encontro, ele já trouxe alguma coisa e daí a gente começou a construir os cenários. Porque o que acontece? O Brooks, ele foi feito toda uma cidade em frente às telas, em frente ao suporte de projeção. Ele é todo feito com caixas de feira, de madeira, de moedas, de peças antigas, ferro, porque para ser pesado. A gente começou trabalhando, no primeiro momento, com papelão, e as silhuetas e todo o cenário era para ser feito com aquele plástico de arquivo, o Polionda, que ele é bem levinho. Vou até mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma personagem até, ó. Né? E ele é leve, né? Ele é muito leve. Estão vendo? Tá conseguindo ver? Sim, estamos conseguindo. E aí, inclusive, assim, ó, tá vendo que ele tem todo um desenho, porque é justamente para ser mostrado. E eu e Tuane, a gente não conseguiu se habituar com esse tipo de trabalho para a forma que a gente queria que fosse o Brooks, em função do peso da mulher ser considerada bruxa e de ir para uma fogueira, do tempo que a gente vivia, né? Então a gente não conseguiu usar esse... Não vinha a criação, a gente fazia uma contação de história, mas isso aqui não... Aí o Fávero trouxe na outra... Daí depois lá na quarta vez, ele trouxe e começou a trabalhar com madeira. Essa aqui é a original, ó. E ela é um pouco tridimensional, né? Ela tem a bidimensionalidade, mas ela tem roupa, né? Ela tem todas essas questões. Ah, sim, sim. Tá vendo? Aqui é moeda, ó, nessa parte, né? Então, não sei se dá pra... Sim. Enfim, então a gente trocou. Vou mostrar desse aqui um pouquinho, ó. Esse aqui é o padre, por exemplo, ó. Com ferro. Ó. A moeda. Moeda, ó. Ferro, madeira, argolas, né? Para dar esse peso que vocês... Para dar esse peso e também na parte estética, né? Do espetáculo, Sim. que ele aparece todo em cena. E a gente então trabalha nessa questão de você ter que transpor o teatro de boneco ou objeto com o teatro de sombras. Só que a nossa história ela é a serviço da sombra, né? Então, como que a gente faz para isso acontecer? Então, tanto o Nagalândia como o Brooks, eu e Tuane manipulamos e atuamos com tudo. Então, ora a gente é iluminadora, ora a gente é narradora, ora a gente é a testemunha do que está acontecendo, ora a gente é o personagem. No Brooks, por exemplo, tem um momento em que a Tuane faz a mãe da boneca, da Diana, e ela vai em busca da benzedeira. E ela vai se escondendo, ela protege essa boneca, né? Essa filha. E eu faço a benzedeira lá também de frente para o público, só que eu me escondo, vou muito perto da luz, e o corpo da benzedeira é o meu corpo, mas de repente começa a aparecer a medusa, começa a aparecer bruxas no meu rosto, e o meu corpo aparece, mas a minha cabeça não aparece. Aparece, né, essa bruxa lá em cima. Então a gente faz vários trabalhos corporais mesmo ali, né? A gente está atuando todo o tempo, não tem como a gente sair de cena, não existe isso para nós. É todo o tempo em cena, do começo ao fim, né? Não tem como a gente dar uma pausinha lá atrás, tomar uma água, não existe isso nos espetáculos. Aproveitando esses apontamentos que você está fazendo do olhar de vocês, né, para a criação na sombra, eu acho que cabe essa pergunta aqui do Gabriel Von Fernandes. Espero que até ele esteja aqui ainda, porque a conexão, ele falou que lá é melhor. Ruim, né? Mas de qualquer forma vai ficar gravada aqui. Ele está perguntando quais os aspectos do teatro de sombras que mais te interessam e aqueles que motivam a você a eleger essa linguagem. Na realidade, não tem um aspecto só assim, que me interessa. Todos os elementos me chamam a atenção, eu estou sempre experimentando coisas novas, tanto com o corpo.
Agora há pouco tempo eu mandei fazer uma maleta, inclusive de sombras, e eu ainda quero pegar essa maleta e ver como eu vou trabalhar com ela, porque daí é menorzinha, né? Exige uma aproximação maior também com a questão, porque é um espaço menor, né? Então, assim, não existem aspectos específicos, mas o que eu gosto é dessa relação corpo com todos os elementos que estão no espaço, dentro do espaço teatral cênico. Né? Como que eu trabalho esse corpo com todas essas questões que permeiam o teatro de sombras. E principalmente porque a gente tem que atuar com a sombra e não com o nosso corpo. A sombra, ela acaba sendo parte da gente, ela tem toda aquela tridimensionalidade para a gente trabalhar do nosso corpo até o momento em que ela é fisicalizada no suporte de projeção, para ela ir além, ou então barrar ali numa parede, por exemplo, né? Que também pode ser, daí é um anteparo, que daí não vai para o outro lado. Mas as coisas que me motivam a continuar trabalhando com a sombra é isso. E, lógico, toda a questão onírica, filosófica que ela nos passa, né? E eu curto muito dar oficinas, ministrar oficinas para o público que não conhece, porque a gente percebe o quão mágico é a nossa linguagem e o quanto as pessoas começam a se perceber enquanto corpo, porque a gente perde no dia a dia um pouco essa questão corporal, né? É muita informação que a gente tem nesse mundo midiático hoje e muita coisa que a mídia nos coloca de preconceitos também. Então, às vezes, as pessoas olham para a sua sombra e não se reconhecem, ou têm medo da sombra. E aí isso me motivou também a escrever na minha tese a questão da pedagogia, né, a prática pedagógica do teatro de sombras. É quando eu junto o que o Nini me passou, o que o Fávero me passou, o que o Jocovita, né, o Fabrício Montec passou, o que eu aprendi com a Companhia Quase Cinema, o que eu aprendi com o Valverde também do Teatro Luzes e Lendas, o Marcelo. Então eu compilei algumas informações, lógico que aquilo ali não estou dizendo que é aquilo ali, mas a minha forma que eu vi de trabalhar, unindo tudo isso, acabou entrando. E que daí isso me chama bastante para estar pesquisando, né? Tanto que agora, assim, a gente estava 2 anos sem fazer nenhum espetáculo, eu e a Tuane. Porque Tuane foi fazer o mestrado dela em Uberlândia. E aí eu fiquei em Florianópolis. Então a gente não pôde apresentar mais, né? E no final desse ano que passou, no final não, na metade do ano, é que eu convidei a Viviane Chames, que era da Caixa do Elefante Teatro de Bonecos, e o Leonor, que é um outro menino aqui que faz música, faz música não, é músico e faz teatro, para fazer a operação de som. E eu voltei a ensaiar o Encanto em Nagalândia, e a gente reestreou ele com a Vivi, né? Daí é um outro... porque você teve que ensaiar todo ele de novo com uma pessoa, inclusive a Vivi, ela não tinha experiência com teatro sombra, então foram 3 meses aí trabalhando firme para poder estrear, que daí é outra coisa, né? Eu e Tuane, a gente se olhava olho no olho, entendi o que estava acontecendo, mesmo no escuro. E aí quando o Gabi fala dessa questão, né, da pergunta do que me motiva, é justamente aí, essa questão da percepção. O nosso corpo, quando trabalha o teatro de sombras, ele aprimora o foco, né? Ele fica multifocal. Você acaba, sem olhar, tendo a percepção áptica, por exemplo, né? De calor, a percepção desse espaço. Você acaba aprimorando isso, que no dia a dia a gente tem muito essa questão da visão. Então, tudo que você olha, você já sabe o que você quer, que você tem. Agora, dentro do escuro, que é o princípio, a matéria-prima, né, como o Fávero sempre fala, do teatro de sombras, como que você vai agir? Como que você vai encontrar as coisas, né? O cheiro, o tato, o gosto. Então, tem toda essa questão que a gente vai aprimorando, e isso me motiva cada vez mais a estar no teatro de sombra, estar nesse local escuro, pesquisar. Toda a questão também da tecnologia ou da não tecnologia, né, do que já foi e que a gente está usando hoje. Retroprojetor, por exemplo, é uma coisa que eu não trabalhei muito ainda,
Porém, como eu dou aula também de teatro de sombras, né? Porque eu fui professora da UDESC durante 3 anos, então eu dei 3 anos seguidos de teatro de sombras. Então a minha pesquisa e experimento vai também a partir do que os alunos me trazem, né? E aí vai surgindo coisas. E aí o retroprojetor é com eles que eu acabo pesquisando e brincando mais, assim, né? Criando também, porque sempre todo final do curso tem uma apresentação de cena, seja 10 minutos, mas tem que ter. Então surgem coisas lindas. E aí, como a gente tem o festival aqui, o FITA, sempre traz alguns espetáculos de fora, diferentes, então eles têm como ver também, que é diferente de você só fazer, né? Você tem que assistir também. Sim. Enfim, então acho que de estar no palco e fazendo sombras, para mim é tudo. Sou apaixonada, não tem jeito, assim, não sai da minha vida. Posso ter outros trabalhos, mas a luz e a sombra vão estar presentes sempre. E falando da questão do corpo, Fábio, que você sempre está levantando aí, a questão do corpo do sombrista, como que você acha que a sua formação em educação física agrega a esse pensar no corpo do sombrista, mas não só no corpo do sombrista, mas pensar nesse corpo do sombrista e o corpo das figuras também? Como que você acha que está relacionado com isso? Não tem como separar. Não tem como separar, porque quando a gente fala de corpo, o corpo ele tem que ter um treinamento, né? Ele tem que estar acionado, tem que acionar seus receptores para você conseguir trabalhar tanto com o seu próprio corpo, como com os objetos, como com a sombra. Então não tem como separar. Tanto que na tese eu até coloco as valências que a gente acaba adquirindo, as habilidades que a gente acaba adquirindo com o trabalho no teatro de sombras contemporâneo, em função dessa toda essa movimentação e essa fluidez que a gente tem que ter no espaço para poder trabalhar com tantos elementos na cena. A maioria dos espetáculos que a gente vê são com poucos atores e atrizes, né? Então, você tem que dar conta de tudo para você fazer algo que é interessante, que vá além, e você, né, busca esses desafios. E aí entra todas as percepções. Uma das coisas que me ajudou muito é a pensar na questão da pedagogia mesmo, assim. Porque dentro do dentro da educação física, a gente aprende a questão de como trabalhar o desenvolvimento humano, dentro da parte da psicomotricidade, né, das habilidades psicomotoras. E aí existe um cara que o sobrenome dele é Magil, e que ele fala de estágios, quando a gente vai treinar um atleta, e aí eu busco essa questão do atleta também, existem estágios, que é o estágio cognitivo, o estágio associativo e o estágio autônomo. O estágio cognitivo é aquele estágio em que você não sabe o que você está fazendo muito, você está aprendendo todas as questões das percepções e o que você tem que mexer, o que você não tem que mexer, né? E você precisa ter alguém te falando, ó, isso aqui é melhor você fazer assim, isso aqui é melhor fazer assado. O estágio associativo é quando você já consegue associar duas coisas. Por exemplo, eu sei que eu tenho que pegar o foco de luz, né, a fonte, e eu tenho um dimmer aqui que eu tenho que acionar. Então, quando eu aciono esse dimmer, vai abrir a luz, e eu tenho uma silhueta que eu tenho que passar na frente dessa... Tudo isso são receptores diferentes que você tem no teu corpo, né? Você tem que ir linkando tudo isso. Então, você associa. Na sombra, a mesma coisa. Quando você está próximo da fonte luminosa e longe da superfície de projeção, você aumenta a sombra. Quando você está próximo da projeção, da tela, você diminui a sombra. Então, essas percepções são adquiridas com o quê? Fazendo um treinamento como praxis. Você tem que praticar. E aí você adquire essa associação. Porém, você entende que você erra, que não é aquilo que você quer. Só que você não sabe ainda mediar como você pode fazer melhor. Então, ainda vai ter um instrutor, o diretor, o professor fazendo. E tem o estágio autônomo, que é quando você já está praticando muito, você já consegue corrigir na hora o que você quer fazer. Você vê que a sombra não está no foco onde ela deveria estar, ou não está naquela composição em que ela deveria estar. Você vai para o lado que ela tem que estar.
né? E aí não precisa mais tanto dessa direção, dessa pessoa que está te orientando. Então, tudo isso ele veio da educação física, né? Então, eu linkei tudo isso que eu aprendi lá atrás, porque eu fui personal trainer também durante um tempo. Tinha que lidar com a questão dos treinamentos, de cada um individualizado. E aí fui linkando isso para tentar montar uma pedagogia para o ensino-aprendizagem, daí, né? Do teatro de sombras. Enfim, tem tudo a ver. Não tem como separar a educação física na minha vida. Uhum. Vocês estão conseguindo entender, compreender, assim, ninguém falou nada, né? Eu acho até agora de Então ele respondi daquela hora que tava bom, tava bom. Então tá. Uhum. E eu acho que uma questão que eu falei lá, a questão quando o Alexandre vem, né? O que muda nesse trabalho de sombras que você faz? Isso. É que na realidade é assim, ó, o Encanto em Nagalândia, eu e Tuane, a gente teve que dirigir, a gente dirigiu, né? Então a gente dirigia e atuava. É muito difícil a gente fazer algo sozinhas, porque todo o tempo a gente está em cena. Então a gente tinha que gravar para ver o que estava bom e o que não estava, para dar sequência. Tendo o Fávero com a gente, não. Ele estava ali todo o tempo. Faz aqui, faz ali, puxa lá. Porra, não tá fazendo nada. Vamos lá, vamos mais, né? E aí uma coisa que é muito importante e que eu acho que o Fávero me passou isso, eu aprendi muito dele, é a questão do devagar. Faça a sombra quando você está criando devagar. Essa palavra suou aqui, não saía, ficou, né, Fávero? Não sei se ele está por aí. E eu agradeço muito. Devagar, vai devagar. E ficou. Então, essa questão da autopesquisa é uma das coisas que é importante, que eu acho também, né? Tu tá sempre pesquisando. Mas a questão de você ter um ritmo mais lento para entender. Porque quando você passa, a sombra tem o próprio tempo dela, né? A sombra, não adianta a gente querer fazer algo com ela se você vai num tempo muito rápido, porque você não a vê. Então você tem que passar lentamente com ela para ver todo o percurso de movimento que ela vai fazer. Se você fizer isso aqui, é só um vulto, né? Então você não tem certeza do que dá certo e como que você vai criar aquela composição. Que também outra coisa que eu sempre digo é que a gente tem que pensar na fotografia, né? E aí é o legal do teatro de sombras também, quando o Gabriel me pergunta, é justamente a questão das diversas áreas que perpassam o teatro de sombras. Que na antiguidade não existiam todas essas áreas. O teatro de sombras é por si. A gente que foi dando nomes a cada coisa, né? A gente deu o nome. Então, a fotografia é uma coisa que a gente tem que pensar nessa composição de cena. Estudar onde vai cada elemento para que aquilo não fique maçante, né? Para o público e para quando a gente está enxergando. E outra coisa é o tempo que ele fica na cena, né? É o tempo que a gente tem na cena. Porque às vezes, se ficar muito demorado, fica chato. Que já é mais lento, e aí mais, né? Sim. Não que não tem que ter rapidez, vai ter a rapidez que for necessária, mas essa rapidez vai depender do que você quer mostrar. Que se eu quero fazer um efeito interessante na cena, você vai fazer mais rápido, de repente, né? Aí uma coisa legal, assim, dessa questão dos efeitos, que a gente vai surge só mais pro final também, né? Da sua composição toda do espetáculo. Então, por exemplo, no Encanto em Nagalândia, a gente confeccionou algumas silhuetas dentro dos focos, que daí eu e Tuane aprendemos com o Alex de Souza a fazer o foco da halógena, né? Da luz quente, que a gente usa de 50 e usa de 100 watts. E ele colocou no sistema, vou até mostrar aqui, ó. Aqui está desconstruída. Né? Assim. E no sistema, ele é isso aqui é de banco, sabe? Que segura banquinho de sentar. Como é que chama? Perdi a palavra agora. Também. E aqui dentro tá... Hã? Também não lembro aqui. Não lembro aqui, também não lembro. É a perna do banquinho.
A perna do banco, Sim. de um banco. Suporte, né? o suporte. Ou de uma prateleira também. E aqui dentro tem o transformador, e a gente tem aqui o dimmer e potenciômetro, né? Onde a gente regula. E aí aqui vai a lâmpada. Então a gente tem a que é assim, né? Que o Fávero também usa, mas essa aqui é feita com latinha de extrato de tomate, sabe? Só que a gente pinta, passa areia dentro para ficar mais opaca. E aqui a gente tirou isso tudo. Então a gente coloca aqui a imagem, a gente colocou um MDF aqui redondo e a gente faz toda uma silhueta ao redor e trabalha com ela diferentes formas de efeitos na sombra, né? A gente coloca nesse, por exemplo, o palácio todo ao redor, e daí quando a gente faz o rap, porque no Encanto em Nagalândia tem isso, é para criança, mas o adolescente se apaixona também, porque tem um momento em que a princesa não aceita casar e ela tem um embate com o pai. O Encanto em Nagalândia fala da escuta, que o pai não escuta a filha não escuta o pai. A figueira, ela foi inclusive transformada em figueira pelo deus Rakshasa, porque ela não obedecia, ele não obedecia, então ele transformou em figueira. E aí tem um momento do rap em que ela se rebela contra o pai e os adolescentes assim ficam, né, adoram essa parte, assim, é muito legal. Então a gente pegou os dois públicos assim no espetáculo, né? O Brooks a gente já colocou para 12 anos porque ele já assusta um pouquinho mais. E aí tem a ver também o que a gente já falou antes, né? Que não quer dizer que a dramaturgia não possa ser feita para criança, mas tem que pensar em qual temática você vai fazer para ela, né? Você não vai usar o erotismo para criança, né? Enfim. Então é isso. E aí, já aproveitando para falar da luz, da lâmpada, Até o sobrevivente a gente usa. aqui, ó. O sobrevivente falou aqui, Querido Luiz Henrique, Sandra, beijão. Maravilha. Esquenta pacas, com certeza. A gente não pode tocar mas o legal é o efeito dela, né? Que ela fica quente, ela fica amarelada. Eu gosto bastante da Lógina. Mas o LED também. A gente usa, no Encanto em Nagalândia, a gente usa 2 focos desse aqui, que daí foi feito pelo Alex, se chama Light Lex. O legal desse foco aqui, eu não sei se vocês já conhecem, dessa fonte luminosa que ele fez, é que ele é de PVC, né? Daqueles canos de PVC. Ela é de LED, então esse aqui é um 3 watts. Ele fez de 10 watts também. Só que o de 10 watts, eu acho que não funciona muito. Ela é mais potente como força e intensidade, mas quando a gente aproxima a silhueta da luz, ela perde a acuidade da sombra, sabe? Ela perde a nitidez, não é legal, assim. Então a gente usa mais a de 3 watts. Mas é dimerizado? É dimerizado, ó. Tem o dimmer aqui também, ó. O dimmerzinho aqui. E o que acontece nessa aqui? Essa aqui ela tem por eletricidade, que a gente liga o fio aqui, e ela tem pilha. Olha. A gente usa pilha aqui dentro, então a gente não precisa utilizar na tomada. E aí carregável aqui, as pilhas? Sabe? É carregável. A gente compra a pilha que a gente quiser. Aí aqui, ó, tem o coisinho aqui, que a gente coloca ou na fonte de luz ou para pilha. E no meio é quando a gente guarda ela. Então a gente escolhe se a gente quer usar na luz ou se a gente quer usar com pilha. A primeira vez que a gente usou com pilha. E chegou o final do espetáculo, a luz já estava fraquinha, porque a gente não escolheu a pilha forte, boa. Nossa, foi uma loucura. Imagina, a gente não tinha ainda aquela habilidade toda, né, da autonomia de estar no espaço. E começou toda essa questão da sombra ficar fraquinha. Daí a gente foi obrigada a pegar o quê? Lanterna. Então a gente sempre tem alguma coisa de lado. Não fica a mesma coisa, lógico, porque ela tem todo um esquema diferente, mas faz. E a gente consegue fazer a fusão segurando ela aqui, como você falou também, né? Enfim. Que a gente usa bastante a lanterna. Tá contando já. Vai cair? Tá. E aí a gente volta, então, né? E deixa eu só ver. Tá. Tem a Cielo Miato falando aqui, né? Depois a gente responde essa pergunta aqui. Me ajuda a lembrar. Alguma diferença entre o teatro de sombra feito na universidade e fora dela?
Vai cair. Uhum. Já voltamos, pessoal. Voltando. Oi, Sandra, Jair. Se eu não me acho, se é Teatro Lata, deixa eu já chamar a Fábio. Tô chamando. Gabriel, tá conseguindo hoje, Gabriel? Hoje tá boa a conexão? Carolina. Vai. Chamei aqui, vou chamar novamente. Clube da Sombra tá aí. Deu? Agora eu tá acho que voltando. a primeira vez eu coloquei como não dando. Ah, aqui, agora deu. Estamos Deu. escutando. Deu. Então, eu tava falando do primeiro das luzes, né? Então, assim, Sim. no Encanto Nagalândia a gente usa duas dessas aqui, né? Do LED, duas lanternas com 18.000 watts. E aí as nossas lanternas geralmente são compradas naquele site Tática, que daí são essas de polícia, né? Parecidas com essa que o pessoal lá da Espanha falou. Que tem vários tipos de lanternas muito legais, assim. Mas quando a gente vai usar, né, Fábio? Quando a gente vai usar essas lanternas, né, ela tem uns modos, certo? Sim. Aí, tipo, a gente faz isso, né? Tipo, a gente procura colocar perto do corpo e antes de começar a cena, porque quando a gente tá falando, nosso grupo só tem uma lâmpada, né? Sim, então sim. A gente usa tudo lanterna. A gente faz primeiro o modo. Às vezes a gente já deixa o modo, se a gente vai usar logo no começo, a gente já deixa o modo, ou então a gente faz assim pra poder, na hora, né, não ter esse delay. Então, ou então na própria silhueta, né? No próprio corpo da boneca. Mas uma coisa interessante que o Paulo Baladin tinha comprado essas aqui. E aí eu comprei dele, porque ele tinha comprado várias para a universidade, né? Que ele comprou para a universidade para ele ter para as disciplinas na época. E aí eu disse, tu vai me vender duas dessas e eu vou pegar duas para mim, então. Tá. E aí essa aqui, ela é maravilhosa, porque o que acontece? Ela tem 3 acionamentos, porém, se eu fico 2, 3 segundos sem usar, ela volta para o primeiro, que é o principal que a gente usa. Então essa aqui a gente consegue utilizar legal nele. Já as outras, ela tem esses 3, 4, 5, às vezes, que daí fica bem difícil. Aí tu tem que pensar, tem que fazer barulhinho muitas vezes, né? Ou deixar acionada para que não se escute o barulho. E aí no Encanto Nagalândia, agora que a gente tem essas de halógena, a gente usa para o palácio na frente, porque a gente deixa sempre, o palácio chega depois na contação e a gente coloca na frente e a gente liga e desliga todo o tempo ele também, sabe? Então fica a halógena lá na frente sozinha. No Brooks, a gente usa lanternas, usa essas aqui e usa também a halógena. E a de 100 watts, que é lá no fundo, porque daí a gente coloca várias imagens no final que precisa da de 100 watts. Porém, tem várias coisinhas que a gente acabou criando junto com o Alex dentro do Brooks. A gente usa num momento, quando vem os soldados vêm do mar para a guerra, para tomar conta, na realidade, da cidade, mas é um barco enorme, desse tamanho, assim, feito pelo Fávero com uma, como é que chama? Uma gamela de frutas, assim, que se coloca frutas, gamela de madeira, é enorme, assim, comprida, ele cortou, acho, no meio, se não me engano, foi uma gamela. O Fávero tá aí, ele pode responder, eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi. E aí, ali dentro, ele fez também várias coisas com ferro, assim, ao redor, e dentro dele a gente colocou algum sistema de LED, onde usa pilha, e eu aciono quando eu tô, porque é uma coreografia, daí a Tony vem atrás de mim com uma lanterna, porque depois ela vai aparecer pra gente botar pra frente, a gente vem lá de trás da tela, e o navio vem vindo, o barco, né, vem vindo na minha frente, assim, eu aciono, liga todos esses LEDs e desliga todas as outras luzes que a gente tem. E aí, nisso, ela aciona também a lanterna dela depois. E aí acende as luzinhas todas do barco.
e fica diferente, né? Tem um farol também que a gente utiliza, que fica muito tempo na cena. E aí o Alex fez que no final acontece a guerra e pega fogo em tudo na frente. E a gente teve que fazer uma forma que essa luz fizesse como se fosse efeito de fogo. Então também ele criou, né, um sistema com o barulhinho, inclusive, do fogo, assim, que meio que tem, para acabar a cena. E aí tudo isso é ligado lá atrás num sistema de dimmer também, que se a gente quiser, a gente desliga tudo na hora. Né? Porque somos só nós duas em cena, então a gente tem que fazer tudo. Enfim, são coisas, experimentos que a gente vai fazendo e vai adquirindo. As silhuetas do Brooks também tem bastante acetato, né? A gente trabalha com acetato, tem transparências para trabalhar com a cor, só que a cor são em momentos específicos, assim, né? Por exemplo, a Diana é só no cabelo, né? A cor dela que é o vermelho, assim, né? Depois tem... Deixa eu pegar a mãe ali para te mostrar. A mãe, que daí a gente usa também como, né, a mão dela, porque ela acaricia a Diana e tal. Então é todo um sistema diferenciado também. A gente tem, eu acho que mais de 30 soldadinhos que a gente utiliza, a gente vai colocando, e isso tudo vai projetado na sombra também. Mas como é na frente, né, ela é toda pintada, ó, e é de lata essa aqui, ó, feito com lata e madeira. Né? Então a gente tem muitos bonecos assim. Eu mostrei a princesa para vocês, a mala. Essa aqui é do Encanto na Galândia, ó. É todo estilogravado. Ó. Essa ali. Ai, peraí. Eu sem o som aqui. Deixei o som. É aquela ali mesmo, ó. E esse é todo feito, a gente descobriu que no começo era tudo em papelão, ou era em papel cartão, né? Que a gente fazia os protótipos. Mas aí a gente acabou indo numa livraria aqui que é de desenho e a gente descobriu o PS, que é um plástico, né, mais duro, assim, é tipo policarbonato, só que ele é todo branco, então a gente tem que, antes da gente desenhar, a gente tem que lixar bem ele para depois passar o spray para ele ficar a cor preta, senão deixaria no branco, né? Como é o nome? E aí a gente colocou PS, que eles chamam, que é policarbonato alguma coisa, não lembro o S que é. Mas eu posso mandar depois para vocês. Eu tenho certinho o nome ali. E a gente usa um pouco de acetato também, né? Que daí, só que ele é mais caro, como o Gabriel falou, assim, a gente acaba usando o material que a gente tem aqui na América né? Na América em si, na América Latina. Porque lá na Europa, por exemplo, quando eu fui fazer o curso lá e que a gente fez a Tempesta, eles tinham, assim, folhas e folhas de acetato naqueles, né, onde é o espaço de construção, porque lá eles têm também 2 mulheres que fazem só a construção das silhuetas. São separados, sabe? São grupos separados. Fabrício Montec é o diretor artístico, aí tem as meninas que fazem a construção da silhueta em conjunto com ele, né? Sempre em conversa com os atores, bailarinos, com o diretor. Enfim, eu acho que tudo é experimento, né? E aí, a cada ano que a gente vai experimentando coisas, a gente vai descobrindo, né? Isso que é legal. Aí o Thiago e a Soledade perguntaram, né, sobre se tem diferença na questão de teatro de sombras na universidade e teatro de sombras fora dela. Como ali na UDESC existe essa matéria específica, que é teatro de sombra, então são 72 horas de curso. A gente consegue dar uma base legal, assim, tanto que eu me encantei por ali, né, fazendo as coisas que estavam dentro da universidade. A UFSC tem também a disciplina, mas ela não é obrigatória, ela é optativa e a Sassá que dá lá. Mas também ela tem essa oportunidade de estar fazendo o curso inteiro. Não sei de outras universidades que tenham a disciplina de teatro de sombras, são poucas universidades. Então, as pessoas que estão fora dessa região, que não tiverem contato dentro da universidade,
acabam aprendendo justamente com o Clube da Sombra, com a Cia Cinema, né, com o pessoal do Luzes e Lendas, com o Sobrevento, que tem no espetáculo É, também acaba falando, né, a com o gente está Rafael Cursi. comentando, sim, é aquilo que a gente está comentando de acesso, né? Que até o Gabriel falou É, também. A é, universidade acaba sendo uma outra possibilidade de acesso, né? e por incrível que pareça, por mais a gente tem teatro de sombras aqui, mas as pessoas são. Aqui até surgiu, depois que a gente entrou, também a Cia Libélula, que eu acho que até inclusive a Dani deve estar aí, eu tinha visto que ela tinha entrado. Que também tem um espetáculo que é de um príncipe e tal, né? Que faz. Eu não cheguei a assistir, eu vi fotos, mas também tem uma questão da xilogravura, eu sei que elas usam máscara, mas elas também surgiram daí, porque ela tem a pesquisa com a luz, né? Porque eu não vejo também, é uma coisa louca, assim, eu participo muito da dramaturgia da luz e da dramaturgia da sombra. E é interessante isso, mas depois eu falo um pouquinho disso, senão a gente não fala da universidade. Aí o que eu percebo é o quê? Aqui, em Florianópolis, tá? Eu tô indo para Brasília agora, né? Porque eu me efetivei lá como professora, então eu não vou mais ficar aqui em Florianópolis. Porém, tem toda essa bagagem da estrutura de Santa Catarina que tem com o teatro de animação, porque aqui a gente tem a revista Moi Moi, a gente tem os seminários que a gente faz, né? A gente tem toda uma história que o Valmor Beltrame também colocou aqui, né? O professor mestre. E agora o Paulo Balardim está dando sequência, essa Samoretti na UFSC também, e vários outros artistas. Mas o teatro de sombras, eu não sei, eu tenho a impressão que como ele é muitos elementos, ele é muito difícil de se fazer, porque também necessita de um espaço escuro, né, para você ter, para ensaiar e para fazer, que as pessoas acabam não fazendo tanto, né? Não aprofundam nisso. Mas muitos dos alunos que a gente tem aqui acabam colocando cenas de sombra em seus espetáculos. Mas é aquela coisa, é teatro com sombras, né? E não um teatro de sombras. Tem todas essas especificações. Por isso que quando eu fiz a tese e o mestrado também, a dissertação, eu decidi pesquisar os grupos que trabalham especificamente a linguagem do teatro de sombras, porque senão a gente teria outros muitos, né? Na época tinha até o Mia Sombra também e tal, né? Que tinha feito já o espetáculo. Fui pesquisando algumas companhias que tinham também, mas era um espetáculo, sabe? A Lumiato foi entrar depois, agora na tese só, né? No primeiro momento ela não entrou. Então, foi depois também. Então eu vejo isso, assim, as pessoas têm dificuldade de dar sequência. O teatro de animação em si, ele não é fácil, né? Porque ele exige os elementos que você tenha também para estar atuando. Então, se você não tem um espaço que você possa trabalhar, você vai ter que fazer uma coisa pequenininha, né? E a gente, enquanto companhia, a gente teve a sorte de ter a UDESC, porque nós duas fazíamos parte da universidade, né? Então foi muito parceira para a gente ter o espaço que é de teatro de animação, que é escuro, que tem onde colocar tela, e também algumas parcerias aqui de escola de teatro, Actoro, durante janeiro inteiro o Brooks a gente ensaiou lá, porque a UDESC estava fechada e a gente precisava ensaiar. E a gente não parava, né? Era ensaio todo dia, 4, 5 horas por dia. Quando não dava, a gente montava na quinta e saía no domingo, assim, da sala de ensaio para a segunda estar na aula, né? E não tem como você fazer teatro de sombra sem estar na sala de ensaio, né? Sem estar praticando. Então foi um pouco isso, assim. Eu não sei se eu respondi o Thiago e a Solê. Se eles acham que querem saber mais alguma coisa. Não, E aí, assim, ó, tem uma pergunta aqui do Clube da Sombra. fala. Ai, ai, É, ai. vamos às Eu falo, perguntas. é minha artista. Quando a sombra. Não, mas a gente vai ter oportunidade, a gente já vai fazer umas possíveis perguntas para ele, pode deixar. Ah, mas ele se dá bem, ele se dá bem. Quando a sombra fala mais que o texto, ele pergunta. Como é que é? Quando a sombra fala mais que o texto. Quando a sombra fala mais que o texto. Isso. Eu acho que não tem uma questão de falar mais ou não, com o texto ou não. Se a imagem está aparecendo e você consegue passar para o público uma leitura, né? Dar uma leitura para o público com a imagem, o texto não precisa, eu acho. Agora, se você
quer contar uma história e quer fazer com que aquele personagem fale, eu acho que é legal você ter o texto. Por exemplo, Salamanca do Jarau, a maioria das pessoas não assistiram, acho, porque foram poucos, mas o que o Roger fazia, por exemplo, era necessário aquele texto dele no momento da narração, porque fica com vida, fica presente, sabe? No Brooks também, o momento, por exemplo, em que aparece toda a população xingando a Diana, né? Ah, ela não é filha de Deus, ela é filha do diabo, ela é uma bruxa, não sei o que, não sei o que. É necessário ter essa voz ali ao vivo, até para nos estimular enquanto atrizes e atores na cena, né? Eu acho que é bem importante ter o texto. E no caso, por exemplo, nosso do Encanto na Galândia, ela conta toda a história e a gente também narra essa história, né? Então eu vejo uma importância para o texto nesse caso. Agora tem espetáculos que não tem necessidade do texto, né? Que ele é todo visual. E no caso nosso do Bru, ele é visual. A gente conta a história sem ter muito texto, né? Ela é toda, a trilha acompanha. E aí, lógico que a trilha tem um papel muito especial, assim, importante, porque ele vai dar a ambientação, ele vai dar a tensão da cena, assim como a luz. Tem uma cena, por exemplo, quando está tendo o exorcismo da Diana com o padre, em que essa luz ela não pode ficar simplesmente acesa. Eu estou ali trabalhando com a luz e com a boneca, né, com a Diana, e ter a imagem do padre lá na sombra também, essa luz ela vai ficar oscilando também. Você tem que ter o nuance da atuação mesmo. Você está atuando com tudo. Então, eu acho que o texto ele está também na dramaturgia visual, ele não está só na palavra, na fala, né? Então, ele tem uma importância grande. É isso. A gente não precisa pensar no texto só como falado, né? A dramaturgia por si, visual, ela acaba tendo o texto, porque você tem que ler o que está sendo passado. Então, eu acho que é isso. Respondi, Fávero? Mas isso dá uma longa discussão, né? A dramaturgia com essa questão da imagem e do texto. Mas especificamente quando a imagem está falando, tu não precisa colocar um texto, né? Se você realmente consegue entender. Agora, ao mesmo tempo, eu acho estranho, por exemplo, o personagem, quando tem muito texto, palavra falada, e um personagem não tem articulação. Aí isso eu acho estranho. No nosso caso do Encanto na Galândia, a gente não tem articulações para voz. A gente tem algumas articulações, por exemplo, quando a princesa está em cima da árvore conversando com a árvore, daí ela mexe a cabecinha dela. Ou então, aqui até eu separei essa aqui, que a gente faz, deixa eu ver. Ela fecha e abre o olho, ó. Quando ela tá chorando. Ó, sabe? Então ela tem um sistema de articulação que ela vai mostrar a partir do movimento que tem na silhueta. Mas não é necessário. Assim, a gente coloca só realmente quando é necessário isso. O Rajá, ele já fala só manipulando ele de um lado para o outro, já dá a intenção da fala dele, como são pequenos os textos de fala, né? A gente conta e narra também o que está fazendo, então acho que não... Enfim, espero que eu tenha respondido a ele. Senão a gente conversa outra hora. Aí uma coisa interessante que eu... Fala. Como a gente está na segunda parte, e tem mais uma pergunta aqui, mas antes de eu continuar essa pergunta aqui, eu só quero avisar todo mundo que amanhã vai ser pela manhã, vai ser às 11 de Brasília, então vocês olhem aí na cidade de vocês, nos países de vocês, que horas vai ser aí para vocês não perderem. Amanhã a gente tem a Valéria da Espanha, tá? Só dá um recadinho aqui. A Guglielmi? Porque logo quando acabar isso, quando acabar aqui, eu vou lançar depois a postagem para amanhã, porque amanhã é de manhã. Ela tem um livro lindo, porque ela trabalha com as mãos, né? Ela tem um livro lindo, sim. Eu tenho ele aqui até. Aqui atrás até tá toda a minha coleção de livros ali, de Teatro Sombras. Qual é a pergunta? Deixa eu ler a pergunta. A pergunta da Sandra contadora de histórias. A sua tese e dissertação estão disponíveis para o público? Sim, então sim, é tudo disponível, gente. A gente não pode guardar nada, é isso, a gente tem que mostrar o que a gente tem de conclusões, de não conclusões, de erros, inclusive, também, né? E você pode encontrar... Eu tenho um site que chama fabianalazari.com,
E ali tem um lugar onde é de currículo Lattes. E aí ali tem vários artigos e tá a tese, a dissertação e o TCC também. E esses artigos também estão nas revistas, né? Tem na revista Rascunho, na revista Moi Moi, na revista Urdimento, que são todas mais acadêmicas. Agora na Mamulengo também, que a gente retornou com a Mamulengo de teatro de animação, né? A 15ª, também tem um pouquinho que a gente fala dos nossos desafios. Aí eu conversei com o Fábio, conversei com a Lumiato, com a Cia Cinema, para saber dos desafios, né? Mas estão todos ali. Depois a gente pode passar o endereço para todo mundo. E tá também na biblioteca da UDESC, né? Tanto a dissertação como a tese também estão. Uma das coisas dentro dessa parte da pedagogia, até que é legal, que vendo, né, como todos trabalham, e aí entra as oficinas de todos que eu já participei também, que existe essa questão da sensibilização com a sombra, para te entender a parte filosófica, para entender o que é o escuro, entender como que é conversar com a sombra, escutar o que ela tem para te dizer, falar com ela, contar segredo para ela. Depois a gente entende essa parte prática, mais prática da técnica, para depois a gente começar a conseguir criar com ela, né? Experimentar e tal. Então são três partes diferentes. Ontem eu chamo de treinamento como praxis e treinamento como poiesis. O treinamento como praxis é toda essa parte que eu falei já da prática mesmo. E o poiesis é quando a gente começa a conseguir ter autonomia e criar com a própria sombra. Sim. Enfim, são algumas coisinhas. Outra pergunta também é com relação, a gente está vendo nessas lives, né, as várias possibilidades. E uma coisa que eu queria perguntar é com relação ao teatro de sombra no Lambe Lambe, né, que é uma outra, já é um outro aspecto, né? Então, sim. A Libélulas que está aí também, né? Isso. Eu acho que até ela, inclusive, pode falar mais do que eu sobre isso, porque ela está na sua segunda caixinha de Lambe Lambe com sombras. A gente vai conversar com ela. Aí, assim, porque assim, a partir do momento em que teve essa questão da Tuane ir para Uberlândia, cada um acabou seguindo um pouco os seus trabalhos também, mesmo continuando com o teatro de sombras, né? E a Tuane fez a caixinha de lambe-lambe dela, só que é com objetos daí, né? Com linhas, com as meninas, o Júlia e Carla, Carla e Júlia. E só que daí não foi com sombras, né? Não foi com luzes e sombras. Agora a Libélula, como ela pesquisa bastante a iluminação também, é legal conversar com ela. Mas tem toda essa questão que daí o Alex também, que fez esses, né? Porque como ele entende bastante da parte de eletrônica e elétrica, ele acaba criando para muita gente o sistema de LED para a caixinha de lambe-lambe também. No último encontro que a gente fez, que foi a última apresentação do Brooks, no Luz em Cena, aqui na UDESC, que aqui tem um laboratório grande de iluminação também, que o Ivo Godoy faz, a gente apresentou o Brooks para justamente a gente conversar sobre a sombra na iluminação. E aí foi muito interessante, porque o iluminador, geralmente, ele não pensa a sombra, ele quer esconder a sombra. Foi essa a palavra do menino que estava conversando com a gente. Ele quer esconder a sombra. E aí a gente tem que mostrar a sombra, né? Então é uma dicotomia, assim, maluca. E eles começaram a entender dessa outra forma, porque a sombra, ela pode ser linda na cena, não importa onde, ela pode ser maravilhosa se souber trabalhar com a luz, né? Trabalhando com essa sombra. E aí foi interessante essa visão deles, assim, da questão da luz, que é diferente da nossa. A gente quer que a sombra apareça, e eles querem que ela saia de cena, que muitas vezes não é. E aí a Dani, ela trabalha bastante isso, e é legal porque ela trabalha com a sombra, né? Então tem outra visão que não só da luz, porque o iluminador está atuando também, né, com a luz. Ele não pode deixar de atuar, ele é um atuante com a luz. Enfim, e nesse evento também foi muito interessante, porque como foi a última vez que a gente apresentou o Brooks, mas a gente já estava um pouquinho mais no ritmo, que já estava na 8ª apresentação, se não me engano, logo no comecinho, e aí entra aquela questão das percepções do corpo que a gente vai adquirindo, do ouvido, né, do tato. Logo no comecinho tá tudo escuro, as pessoas estão entrando e a gente está lá atrás da tela esperando para começar. Quando começa a música, a gente entra. Um cara passou e deslocou o foco de luz da frente. Só que eu escuto na hora, porque daí eu já sabia
tem isso aqui que a gente colocou, ó, que é de arame, para segurar no chão, que o Fávero colocou, na realidade. Tá aqui ainda, Fávero, ó. E aí, isso aqui faz barulho na madeira. E a gente tão acostumada, e eu disse pra Tuane, quando eu chegar lá na frente, tu vai ter que esperar um pouquinho, porque eles tiraram do lugar. Não deu assim, ó, 2 segundos, a nossa operadora de luz, a Luane, né, a Luana na época, ela foi correndo lá atrás, Fábio, passaram e deslocaram o teu foco de luz. Então, presta atenção. Aí eu já senti. Então, essas percepções a gente vai adquirindo, né? Então, assim, na minha tese eu falo sobre essa questão do corpo-sombra. Eu criei um conceito para esse corpo-sombra. Falar rapidamente daí. Que é justamente, no começo eu pensei que fosse prolongamento da sombra para a tela e todo esse espaço que é tridimensional. Mas ali é a tridimensionalidade da sombra. Não é o espaço do corpo-sombra. É um espaço em que a gente vai estar em corpo-sombra. Mas ele não é. Então, o corpo-sombra, ele é um estado... Agora, ó, eu vou falar devagarinho para vocês entenderem. É um estado de atenção multifocal, porque tem vários focos, né, que a gente tem que estar atento, da atriz na sua corporeidade, que é o que a gente já adquiriu, e no mundo que a gente percebeu naquele momento que a gente está atuando. E aí isso a gente produz uma autonomia para a gente e uma dançabilidade no tempo e espaço da atuação no Teatro Sombras. Então, é o tempo e espaço que adquirem. E essa dançabilidade, ela é essa fluidez que a gente tem que ter no deslocamento de cada coisa, né? É uma grande dança que a gente faz. E daí, nesse evento do Luz em Cena, um professor de iluminação chamado Roberto Gil, ele comentou que a gente não era atriz, ator, nós éramos bailarinas, dançarinas em cena, por causa dessa questão corporal, né? E aí ele tem todo o esquema da sombra como filosófica mesmo, que é todo um ritual, e entra a questão que a gente discutia muito com o Fábio também, que nós somos xamânicos, né? Nós somos bruxos, bruxas. E outra coisa antes da gente encerrar, na minha tese eu falo sempre atriz sombrista. Isso é uma coisa minha, né, da questão feminista mesmo, da militância e da questão política hoje vivida, porque toda a minha vida de atriz, e que não é pouco tempo, acho que são uns 35 anos de atriz, eu só leio coisas como treinamento do ator, trabalho do ator, e nesse momento eu decidi, como tese, colocar atriz sombrista. Então, todos os atores sombristas, né, os homens que leiam, sintam-se como se fosse ator ali também, porque a gente não tem diferença nesse caso do teatro de sombras. O teatro de sombras, tanto na prática como na poiesis, é de igual para qualquer pessoa, não importa qual gênero a gente tenha. Porque a gente não necessita, lógico, que tem espetáculos que de repente vai necessitar de força, você vai ter que fazer um treinamento para aquela força, né, como corpo daí. Mas ali eu não falo só do corpo da atriz, eu falo da atriz sombrista ou do ator sombrista. Certo? Só para que as pessoas, quando leiam, vai ter lá escrito, né? Enfim, é uma escolha que eu fiz para a gente ter representatividade como mulheres no fundamento da atuação. Boa. A Cielo Belas tem, da Cielo Belas. Fale e comente pra gente mais de erros que foram aprendizagens nesse universo de teatro de sombras. De erros? Nossa Senhora, eu acho que erro a gente todo tempo está errando. Quando a gente está criando, a gente está errando. É uma das coisas a gente querer... Ela colocou até o erros entre aspas, né? Porque é aquilo que a gente comentou, né? Sempre nas lives. Sim, né? Claro, a gente porque o que acontece na realidade, todo tempo a gente acaba errando, né? A gente está criando, a gente está indo nesse automático, mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber o que está acontecendo. Então, uma coisa, por exemplo, no Encanto em Nagalândia, a primeira vez que a gente construiu a figueira. A figueira é uma árvore potente, é uma árvore grande, imensa, né? Que tu olha, e aí a gente construiu ela de uma forma que a gente achou que estivesse potente, não é, Tuane? Só que no meio, nessas apresentações, o Nini, por exemplo, era um que falava, cara, tem alguma coisa errada, a gente precisa aumentar, eu acho isso, sei lá, fazer. E a gente fez, e deu muito certo depois. Então, assim, a gente não pode ter medo do erro. Ponto. Isso é uma coisa. A gente sempre vai errar para entender como vai acionar esses processos
e que vão chegar a tal ponto de realmente conseguir fazer, né? Fala tu, ô gente, erro criativo, o outro falou ali, ó. É erro criativo. Então, assim, não existem erros, né? Lógico que no começo, uma coisa que existe, que a gente tem que prestar atenção, quando principalmente a gente está no ensino-aprendizagem, é a questão do tempo de cada um. Porque aí existe a individualidade de cada um de nós. Tendo essa individualidade, você tem que prestar atenção, quanto você é orientador, de entender que às vezes você está entendendo aquilo porque você já passou várias vezes, e o outro não. Então, você tem que entender que não é o tempo dele. E ele vai ter que encontrar esse tempo para poder entender o que você está querendo falar. Muitas vezes não adianta você querer fazer com que ele faça sem que ele realmente passe por aquilo. Várias vezes, assim, já aconteceu com alunos e tu querer falar, mas não adianta. Não adianta. E uma coisa é, as pessoas não olham para a sombra no começo. Tu tem que toda hora dizer, olha para a sombra. Ela passa olhando a tela, ela passa olhando para o outro lado, ela passa olhando para frente quando ela vai fazer as primeiras experimentações. E aí não funciona, né? Enfim, tem que ter esse tempo, eu acho. E nesse tempo a gente erra bastante. Quanto à questão lá, como que é o mesmo nome de quem fabrica a luz para vocês? Alex de Souza. Alex. Ele vende essas luzes, como que... Então, ele geralmente vende, só que ele é professor no IFSC também. Então, às vezes, o tempo dele tá pequeníssimo. Esses dias eu pedi até para ele construir uma, ele não teve tempo. Aí, às vezes, assim, tem que arrumar alguma coisa e eu não tenho tempo e eu quero que ele arrume, por exemplo, peço lá, fica 2 semanas com ele para poder arrumar, sabe? Então, eu não vi ele vendendo, assim, eu vejo que ele acaba sendo contratado para construção e assessoria nos espetáculos e tal, né? Uma época ele estava vendendo, agora eu não sei, teria que falar com ele mesmo. Que ele não estava conseguindo, não estava conseguindo ter tempo. E agora com a quarentena, tá tendo que fazer aulas de EAD, né? Tá tendo que criar. Tô passando maior sacrifício aqui para criar também coisas para EAD. Mas enfim, é um momento, vai passar. Sim. E Né? agora a gente vai finalizar a nossa live, se você quiser falar alguma coisa, mas te agradeço, né, por você ter aceitado o convite de conversar com a gente, né, da gente colocar mais questões e mais provocações acerca do teatro de sombras, né, que é sempre importante a gente conversar. E aí, agradeço todo mundo que assistiu também. Não, eu quero agradecer muito vocês, agradecer a todos que estão aí. Eu não falei ainda que tem alguns outros colaboradores da Entreaberta, que é a mãe da Tuane, nos ajudou muito. O Fernando Bresolim fez a trilha sonora do Brooks também. A Luane Leite, que foi operadora de luz do Brooks. A Leda também, que foi operadora de luz na primeira versão do Encanto na Galândia. Agora a gente tem o Leonor e tem a Vivi. Então eu queria agradecer muito o Fávero também. Espero que a gente consiga dar sequência com o Brooks, que agora ele está um pouquinho parado, mas a gente no futuro vai querer voltar com ele em espetáculos, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu quero dizer para todos que a gente continue tendo essa energia maravilhosa, iluminando a sombra, né? As sombras da nossa vida, para que realmente seja tudo positivo. Espero que todos tenham muita calma e paciência ainda, porque a gente sabe que não vai passar agora de uma hora para outra, a gente vai ter um tempo, e ainda mesmo a gente saindo lá fora, a gente vai ter todo um tempo de aproximação, de cuidados que a gente tem que ter, porque não tem vacina para o coronavírus, então fiquem em casa, não saiam, porque eu estou meio apavorada, as pessoas estão realmente saindo aqui em Florianópolis, eles liberaram já o comércio, e as pessoas não têm noção, sabe? Então, por favor, fiquem em casa, a gente não precisa sair, né? Tem tanta coisa acontecendo agora, só os essenciais, lógico. E agradeço muito, assim, a todo o conhecimento que eu estou adquirindo também, conversando com vocês, todos os colegas sombristas, espero que logo a gente se encontre. Tem coisas aí também que eu não falei, eu sou muito parceira também da Companhia Quase Cinema, que a gente fez os 2 primeiros seminários, eu organizei com eles. Enfim, tanta coisa aí, né? E que o Teatro Sombra só progrida, só cresça na nossa cidade.
e que nós consigamos trocar aí experiências, né? Sim. Tuane, Boa beijo! Boa noite para todo mundo, até amanhã. Agorinha eu compartilho também a arte de amanhã, né? Vocês, por favor, ajudem a compartilhar, divulgar, e até amanhã para a gente conversar mais. Obrigada, Ju. Obrigada, Grupo Penumbra. Lindo. Um abraço, beijo. E outra uma coisa. Peraí. A gente tem 2 outras companhias que estão fazendo lives também, que eu acho que é legal a gente divulgar. Que é a Coletivo Cênico, Paraíso Cênico, que também está fazendo, geralmente às 8 e pouquinho, que daí são de várias áreas. E os Tecelões, que estão na TV Mamulengo lá do Ceará, e que estão mostrando muita coisa legal de mamulengo, assim. Então, eu tô feliz da vida, assim, tô conhecendo muita gente. E até mais, gente. Na próxima vez, vocês provavelmente vão me ver lá em Brasília já. Então tá bom. Aí a gente tá mais pertinho. Tchau, Beijo, tchau. linda. Obrigada, então, tá? Obrigada até mais. Tchau.